Amém, meu aliado. Meio-dia e 57. Foda, né? Muito embaçado. O jogo é aquilo, pô. Um jogo em cima de jogo, um dia após o outro. Um jogo de louco, né? Não é um jogo de louco? Embaçado, né, meu aliado? Cansativo, né? É cansativo. Desgastante. O sol tá trincando, hein? Sol. O sol tá quente, hein? Embaçado, uma guerra. Igreja Católica. Tem que ficar não sei quantos anos lá catando daquele jeito ali pra se tornar padre. Hierarquias, né? E aí, meu aliado? Tem que ficar esperando até quando? Joguinho de papel, até quando ficar esperando? Até quando tem que ficar esperando, sendo humilhado um dia após o outro? Todo dia a mesma ladainha, todo dia a mesma conversinha. Um joguinho irritante. Oi? Vem do interior de São Paulo, eu vejo sempre por aqui. É, eu sou daqui mesmo. Ah, você aqui em São Paulo. É, Que legal, meu irmão. entendeu? Eu trabalho aqui de guarda civil, Você trabalha? 12 horas, de 6 às 6 da manhã, e aqui trabalho 4 horas, de 11 às 3h30. Entendeu? Ah, Aí como você tá guerrilhando aí pra se tornar padre, né? não, eu já sou irmão, eu sou historiador da igreja, É, isso, conheço a história do cristianismo desde o começo. entendeu? Mas você tá católico. Da igreja católica, mas não do Vaticano. O Vaticano são homossexuais, maçons, satânicos. Da igreja católica como é que é? A igreja católica verdadeira, não a satânica. A satânica tomou poder em 1958, o Vaticano tomou a maçonaria, os Illuminatis, todos eles tomaram o Vaticano, Tomaram o Vaticano. desde 1958. Tenho todas as provas, tem um site se quer você pesquisar toda essa informação. Então, estilo assim, quem é que administra a católica lá? Quem é que manda na Não, católica? lá manda Satanás. Na Lá católica? não é católica. O Vaticano foi tomado por Satanás. É mesmo? É mesmo, filho. Então a gente só é católico porque nós estamos cumprindo o que fala a palavra, que são tempos últimos de muita perseguição e igreja remanescente, Entendeu? entendeu? Embaçado, né? É. Caralho, então quer dizer quem é que manda lá é os O pilantras. capeta mesmo, os Illuminatis, a nova ordem mundial, tudo isso existe, não é nada falso. Ah, quando eles falam nova ordem mundial, é pessoas que têm a joguinho de papel, né? Não, os maçons são satânicos. Os maçãs? Os São maçons? satânicos. Satânicos? Por que você fala que eles são satânicos? Eles fazem ritual, Eles macabro? fazem exatamente, Ritual. matam animais, sacrifícios humanos, tudo isso. É mesmo? Sim. E quem é que brinda esses vagabundos? Ou seja, Jesus quando estava aqui na Terra, Hum, ele é Deus, né? Com respeito a você, se não acredita, pode crer. tá bom? Várias hierarquias. Mas quando Jesus estava aqui, Satanás apareceu para ele e falou: eu sou dono de tudo, estou aqui. Como é que Se você você chama, me amigão? adora, se você me adora, eu te dar todos os reinos que você quiser, todo o dinheiro, tudo que você quiser. Eu vou te dar porque tudo isto daqui do mundo é meu. Pode crer. Entendeu? Então, isso está desde o tempo de Jesus. Se Jesus não conseguiu vencer ao demônio, imagina nós. Pode crer. Ele venceu a morte. Como é que você chama? Eu sou o licenciado Marcelo Romero. Marcelo? Eu sou o Wellington. Então, Marcelo, mas deixa eu te falar então. Então quer dizer que é os maçons que. A maçonaria satânica, Illuminati, Os todos Illuminati. eles tomaram Mas o os poder. Illuminati é o que? Os Illuminati? Bom, É o os governo Illuminati- mesmo, né? Tá bom. Como nasceu isto? Eu sei que faz tempo. O iluminismo, ou a ilustração, foi um movimento anticatólico, anticlerical que começou no século XVII, né, na Europa. Então, os iluministas, eles achavam que eles podiam crescer em sabedoria sem necessidade do que a igreja ensinava. Eles achavam que os dogmas, tudo isso era balela.
era bobagem que não presta. Então eles começaram assim, no esoterismo, no ocultismo, e terminaram sendo satânicos. Sendo satânico. Porque quem pega qualquer caminho termina com o capeta, entendeu? Porque não é fácil. É igual que os espíritas. Os espíritas falam, nós vemos os espíritos, se manifestam, tá certo. Mas eles sabem testar os espíritos, que vem de Deus e que não vem de Deus. Se não sabem, então para que se mete coisa que não sabem? Pode crer. Isso é perigoso, entendeu? Mas estilo assim, quem faz parte dos Illuminati, maçom, é pessoas do governo, artistas. Não, eles são apenas marionetes, não? Porque o governo, o presidente, apenas são os empregados deles. Eles são donos do mundo. Mas E quem você acima fala? deles, Quem você fala? Quem é? É as pessoas que têm um joguinho de papel dinheiro? bom, Empresários? eles nem aparecem na revista Forbes de Economia, que é a revista onde saem todos os milionários e magnatas. Nem sai ali. Eles são mais ricos que eles. Uma das famílias conhecidas é Rockefeller. A família Rockefeller, já vi falar que é uma das A famílias mais Rockefeller ricas em é cima do uma bar. família mais rica que nem aparece no Forbes. Ninguém sabe quanto dinheiro eles têm. Caralho, hein? Nunca se sabe nem quanto dinheiro eles têm. Então, mas assim, na minha visão, é um grupo de empresários, certo? Não, são- são os donos do mundo, donos do dinheiro, donos do ouro. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer, empresários que não aparecem. Sabe por quê? Por exemplo, está lá BlackRock. A BlackRock é uma empresa que chegou, tá comprando tudo, tô ligado. Se falamos de empresas, por exemplo, está a BlackRock, estão os Rockefeller, estão os Rothschild, etc. São muitas empresas. São pessoas ricas em cima do barco que portam o Na dinheiro. realidade, eles são os donos do mundo. Você podia falar assim, entre aspas, donos do mundo. Né? Mas quando você fala que eles são os donos do mundo, é que eles têm um joguinho de papel chamado dinheiro. Eu já conversei Entendi, com um deles. são os empresários. Eu já conversei com um deles. Eu me encontrei com um dos magnatas mais poderosos. E ele me falava, quando você ganha por mês $1 bilhão por mês, você tem o direito a fazer o que você quiser com o dinheiro. E você pode fazer o que as pessoas queiram que façam. O cara foi assim tão atrevido a falar-me, quando você ganha $1 bilhão por mês, $1 bilhão? $1 bilhão por mês, $1 bilhão ou $1 milhão? não $1 milhão é nada. $1 milhão não é nada, $1 bilhão. $1 bilhão, são bilhão mil de- milhões de Pode dólares. crer. Quando a pessoa ganha isso, você é dona do mundo, fala ele. Você pode fazer o que você quiser. Entendi. Você não existe polícia, não existe nada. Todos eles são donos de tudo. Pessoas, estilo assim, que carregam o patrimônio de joguinho de papel, que nem a... Então eles são os donos do mundo e eles se querem, eles Eles manipulam tudo, eles até o quebram governo. um país, quebram outro. Outro era o George Soros, que ainda ele é um laranja, não é a cabeça. Quem você fala? George Soros. George Soros foi quem faz a Barack Obama presidente e dá $6 bilhões para sua campanha. George Soros é o maior lavador de dinheiro do narcotráfico. O narcotráfico se lava $700 bilhões por ano. Narcotráfico. A gente fumando uma maconha, estamos contribuindo a todos eles. Entendeu? Fumando uma maconha, cheirando cocaína, qualquer droga que nós consumamos aqui, estamos contribuindo a eles porque eles são os maiores bilionários. É como petróleo, ouro e droga, Então, são mas as deixa coisas eu te- mais grandes do mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa, aí estilo assim, a Igreja Católica. A Igreja Católica, estilo assim, quem tá no linha de frente da Igreja Católica é o Papa, só que não é o Papa que é o linha de frente da Católica. Não, o que está É o jesuíta, eles falam, né? Não, o que está no Vaticano hoje são os grandes inimigos da igreja. Os jesuítas verdadeiros fugiram do Vaticano desde 1958. Por quê? Os verdadeiros jesuítas eram santos, não eram malandros. E lá hoje só tem malandro. Só lá tem maçom, satânico, comunista e pessoas que servem a todos os poderosos. Só tem marionete. Na Católica. Então tá suja a Não é Católica. católica, a igreja é Satanás. Ou seja, você não pode, por respeito a Cristo Jesus, que ele é infalível. O que significa? Se Deus não pode errar em sua verdade, se ele é a absoluta verdade. Por quê? Porque, te vou explicar assim, para que você me entenda a filosofia um pouco. É bonito filosofar. Entendeu? Pode crer, enxergar a realidade, Se né? alguém é dono da verdade, tem que ser o criador do mundo. Pode Porque crer. ele sabe como me criou, por que me criou, etc. Então, se ele sabe todos os mistérios, então ele é o dono da verdade. E ele é o soberano absoluto do universo. O criador de tudo, né? O criador de tudo. Então, Pode crer. ele pode ser, que nós falamos, ele é a verdade. Como Jesus se apresentou na terra, eu sou a verdade, o caminho e a vida. A luz, a verdade e a vida. Que me segue, não? E acredita em mim terá vida eterna. Ou seja, ele prometeu isso, a vida eterna para nós. Então, agora, se ele é a verdade, não pode errar. E ele prometeu uma igreja.
um grupinho, está em Mateus 16, 18, vem cá Pedro, falou para um pescador ignorante, mas que tinha um bom coração, ele queria, apesar de ser casca grossa e ignorante, etc., mas Deus viu nesse homem assim, pobre, humilde, ignorante, viu um homem que realmente era sincero. Entendeu? Tu és Pedro, falou. Em realidade, seu nome era Simão. Pedro é Cefas em aramaico, que significa pedra. Tu serás pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nunca ninguém poderá vencer esta igreja. As portas do inferno nunca vencerão. Então, se Deus Todo-Poderoso, dono da verdade, está prometendo isso, então muitas pessoas que são ignorantes falam, então por que a igreja católica toma uma desgraça? Só pedofilia, homossexuais, ritos satânicos, tanta desgraça, tanta Então, estilo assim, aquelas lavagem missas... de dinheiro, tudo isso. Lavagem de Então, dinheiro também? o maior lavador de dinheiro é o Vaticano agora. Caralho, hein? Então, Tá envolvido com os caras que são facção também? Máfia italiana mesmo? Caralho. Então, o Vaticano foi tomado pelos mafiosos já desde 1958. Então, nós, se respeitamos a Jesus em suas palavras certas, não podemos pensar que Jesus vai ser mentiroso. E se Jesus prometeu que este grupinho vai sobreviver até que ele volte, então tem que existir essa igreja até que ele volte. Assim, sua instituição seja tomada por Satanás, mas o grupo que são os católicos tem que sobreviver até que ele volte. Pode crer. Mas deixa eu te falar uma coisa, hoje, quem é que manda na católica? Na católica manda Jesus. Não, estilo assim, quem é que tá na linha de frente da católica que dita as regras? Não, você tem que diferenciar, tem igreja e anti-igreja. A anti-igreja é totalmente satânica, é maçônica, é comunista, é tudo que você quer. Não, mas a católica não prega isso que você falou. Não, a falsa católica prega no Vaticano toda essa merda. Desculpa a palavra, é uma bosta, é lixo do inferno. Como vou pregar que os homossexuais eles têm direito a ser homossexuais? Então, hoje, esse é um problema de identidade, de perturbação de personalidade. Hoje tem pessoas que querem ser cachorro e estão indo no congresso na Europa que eu sou cachorro, eu gosto de ser cachorro, eu quero morrer como cachorro. Outro fala, eu quero ser ovelha. Outro fala, não, eu quero ser gata. Então, eu quero ser vampiro. Eles estão indo lá exigir seus direitos. E esse é um problema de perturbação psicológica. Uma pessoa que nasceu homem quer ser gato, quer ser cachorro, quer ser qualquer coisa. Então, essas são perturbações. Então, mas deixa eu te Se falar. uma pessoa nasce homem, filho, não pode ser mulher. Assim ele tem a tendência que mas qualquer aí a escolha, pessoa, mas é a escolha. qualquer pessoa pode ter tendência. Isso não é um Entendi, vício. é uma escolha que a pessoa vai fazer, mas né? não é escolha, não é escolha. Eu vou te Você explicar acha com que é o todo que? A respeito. pessoa É um problema de identidade. Não pode falar, eu sou um homem, eu sou uma mulher presa em um corpo de homem. Então, o mesmo está falando, esse cara, você procura na internet, eu sou um cachorro preso em um corpo de homem, eu sou um gato preso em... Você vai ver na internet. Não estou mentindo, tem coisas absurdas. Então, mas a pessoa, estilo assim, na sua visão, a pessoa que nasceu homem, nasceu homem, certo? Então, se a pessoa nasceu homem, automaticamente tem que se relacionar com a mulher, certo? Bom, e se ele tem tendências, porque... E se a pessoa não, estilo assim, não gosta, o homem é homem, nasceu homem, o lado é masculino, só que ele não gosta de mulher, ele gosta de homem. Então, sabe por quê? Você acha que é o quê? É muito simples. Vai lá no médico, o que fazia nos anos 50, quando a pessoa tinha problema desse? Colocaram hormônios. Mas você não acha que na Inglaterra, filho, se você sabia, até os anos 80, era crime ser homossexual, até os anos 80. Eu sei que era crime, mas você não acha que, como eu falei pra você, é preconceito? Entendeu? Na Inglaterra não é preconceito, era uma doença. Você acha que é uma doença? O homem ser casado com outro homem, a mulher com outra mulher? Filho, a gente nasce homem, mas a gente pode ter doença. Não significa que porque eu nasci homem não posso ter doença. Posso ter problemas. Entendeu? Não é porque Deus me castigou meu pai, por isso nasci. A gente tem problemas, escuta, por exemplo, vem de nossos pais, vem de muito tempo atrás, vem castigo, pode ser, não sei. Por exemplo, hoje, se eu acho que foi uma escolha. Com todo respeito, eu vi uma pesquisa de psiquiatria estadunidense sobre o consumo da maconha e de outras drogas fortes. Eu fumo maconha. O que acontece? A você, se fumou a partir dos 18 anos para cima, quem sabe não vai afetar o cérebro, porque o seu cérebro já estava formado. Mas crianças, isso se chama neuropsicofisiologia cognitiva. O que é a neuropsicofisiologia cognitiva? É parte da ciência da psiquiatria e da ciência dos psicólogos que estudam a formação do cérebro. Então, uma criança, que eu já vi muitas fumando maconha aos 11 anos, 13 anos, vão a desenvolver esquizofrenia, porque seu cérebro não está formado e ainda não tem um amadurecimento da dopamina
dopamina, de então como, você de como pode crer, entendi. destruir. Então, o que De menor tem que acontece? ser contra Essas pessoas que fumam prematuramente a droga, eles sim têm problema. Por quê? Porque estão fumando muito cedo, uma né? parte muito cedo, Entendi. que ainda o cérebro Não se formou desenvolve ainda. até os 18 anos. A personalidade humana, fisiologicamente, fisicamente e espiritualmente, se desenvolve até os 18 anos. Então, a pessoa alcança a madurez apenas aos 18 anos, até fisiologicamente, falando neurologicamente. Então, o que acontece? E cognitivamente, acontece que os estudos norte-americanos, por exemplo, de tudo isso, demonstram que seus filhos vão nascer com esse mesmo problema: esquizofrenia, bipolaridade, transtorno da personalidade. Então, tem muito que vão nascer que se acham cachorro, outro que se acha mulher, outro que se acha ovelha, outro que se acha lobo. Entendeu? Por quê? Porque eles vivem uma realidade fantasiosa, Então, confundem a mas deixa eu te realidade com falar. a fantasia. E isso se chama problema psicótico. Então, mas deixa eu te Confundir a falar, deixa eu te realidade falar com a uma coisa, fantasia. Marcelo. Na sua visão, o homem que é casado com outro homem, a mulher que é casada com uma mulher, você acha que é uma doença? Ou uma escolha que o outro Bom, fez porque não estava sempre feliz? foi doença, até as Nações Unidas, que foi criada pela mesma maçonaria, eles consideravam até os anos 80 que era uma doença, era uma desviação sexual. Desviação sexual, o que significa? Mas não é uma experiência? Porque, estilo assim, a gente estamos Olha, nesse mundo de passagem, certo? Com todo respeito, se eu sou homem Certo. e Deus me deu naturalmente a parte do ano para fazer fezes fecais, não para que alguém me penetre, então eu não vou encontrar natureza. Para isso eu tenho um pinto para ter uma mulher e para amar uma mulher e dar satisfação a uma mulher. Então eu não vou... Uma coisa que foi feita para excretar, para jogar o excreto para fora, Mas não vai é ser você para jogar desculpa, para jogar toda a bosta para dentro. Mas Ou seja, isso vai contra a mesma natureza da função fisiológica. Você compara um homem com uma mulher fisicamente, osteologicamente, ou seja, os ossos, tudo é diferente. É outra fisionomia, outra fisiologia. O homem é diferente, é mais forte, é mais resistente, a mulher não, é mais frágil. Mas Então, deixa eu isso falar é uma coisa para natural, você, filho. Marcelo. Isso é natural. Isso não é cultura que vem dinheiro em geração em Escuta, geração, preconceitos? Sabe que coisa, filho? Se fosse cultura, na Bíblia... Não, cultura eu falo isso aí, o com isso, preconceito. se que... Deus criou tudo. É, o Criador criou tudo. Deus criou tudo bem, Certo. até a maconha é boa. Por que falo que a maconha é boa? Se não fosse boa, por que Deus criou? A maconha, A maconha é é boa. um mato que nem Mas um outro escuta tipo uma de coisa, mato. mas que nem qual é o fruta. problema da maconha? Se eu fumo muito, igual que o vinho não é bom? Jesus não falou que o vinho é gostoso? Mas se eu bebo vinho todo dia, não será que me faz mal? É lógico, tudo em excesso faz mal. Ou seja, nada neste mundo é ruim, tá? Mas estou falando das coisas naturais. Pode crer. Agora, já a loucura que fez o homem com coisas artificiais, tudo isso, já essas são loucuras muito fortes. Mas eu vou te falar uma coisa, Marcelo, estilo assim, a gente estamos dentro de um mundo mais moderno, certo? E dentro desse mundo mais moderno, o que é que vem como tradição em cima desse barro? É o injustiçar. Não, escuta, Você entende? antes Sabe por quê? era tão Sabe por que eu moderno, falo pra você não me injustiçar? entendeu. Não, calma aí, sabe por que eu falo injustiçar? Porque é estilo assim, ó, certo? Nós estamos esperando um dia após o outro, nós não estamos esperando? Tá todo mundo esperando um dia após o outro. Só que a gente já nasce dentro desse mundo que a gente não criou num jogo que o Criador fez, um jogo super mega extremamente desperto, que a gente está rendido na mão de herdeiros, que é ensinado errado. O que é ensinado errado? Tudo em cima desse barro é errado, tá errado. Tudo em cima desse barro tá errado, se você for botar na ponta do laço. Porque a gente estamos dentro de uma cadeia alimentar. Você entendeu ou não? Nós estamos dentro de uma cadeia alimentar feita pelo mal, você entendeu ou não? Então, estilo assim, nós estamos num hospício, cercado de experiência, que quer que o outro viva a vida do outro. Estilo assim, se você é homem, você tem que viver com uma mulher. Você entendeu ou não? Não tem aquele respeito pela escolha que você faz, independente se você vai estar com ele ou se você vai estar com ela. Então, estilo assim, é mais a cultura mesmo da raça humana. Sabe que coisa? Isso não é modernismo. Isso que eu vejo como uma doença, você entendeu ou não? Está demonstrado cientificamente que cidades como Sodoma e Gomorra e outras 3 cidades mais foram destruídas. Não foi por vulcão, não foi por nada, senão foi por justamente como se fossem bombas atômicas. Entendeu? Está demonstrado, arqueologicamente está demonstrado, Sodoma e Gomorra destruídos. ¿Por quê? Porque era uma cidade que valia tudo. Homem com criança, com cachorro. Aí é foda, era uma desgraça. Era uma anarquia. Uma sujeira só. Não existia Então, pra você nada. ver, naquela época era uma outra população. Hoje estamos igual.
Não, hoje estão os herdeiros. Estamos igual. Os herdeiros. Sabe por quê? Sabe por quê? Só que Estou no mais falando moderno. Sodoma e Gomorra e 5 cidades. Deus destruiu porque Ele criou o homem para que seja bom, não para que ele se adultere. Então, mas eu vou te falar uma coisa agora, Marcelo, porque estilo assim, nós estamos falando lá do ser humano, certo? Eles falam desse Deus. Eu acredito em um só, o Criador. É lógico. O Criador, existe um Criador. o Criador, então, o Criador que fez ele dentro do mundo que ele criou, que não existe o universo ainda, ele criou o próximo. Aí eu já não sei se foi esse mesmo Criador que se auto-acendeu, fez ele dentro do mundo que ele criou, se fez aqui onde a gente está. Então, eu vou te falar uma coisa, só para você entender. A gente estamos num hospício feito pelo mal que criou uma cadeia alimentar. Não existe mal. Deus não pode criar mal. Sabe por quê? Não, sabe por quê? Não, com todo respeito. Deus é infinita bondade. Ele jamais podia criar nada errado. Nada. Ele criou tudo perfeito. Criou tão perfeito o homem que ele deu a liberdade dele escolher o bem e o mal. Então, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Como que esse Deus pode ser do bem? Que eu vou explicar a visão. Você enxerga o mundo que você tá dentro? Você tem visão do mundo que você tá dentro? Você tá dentro de uma cadeia alimentar, Marcelo. Por quê? Então, uma cadeia alimentar, porque eu vou te explicar. Esse mesmo Criador que fez o seu olho, que vai comer o mata-fruta, eu compartilho muito isso, ele fez um outro olho que não vai comer o mata-fruta. Se eu pegar você e botar dentro da cadeia alimentar, lá onde está o crocodilo, onde está o leão, todos eles lá, o que é que ele vai fazer com você? Mas Jesus está desde o começo da humanidade e falou, vocês são os senhores deles. Ou seja, o homem começou a domesticar animais e tudo isso. Não, mas entenda isso. Até, escuta, no tempo dos faraós, dos árabes, os leões eram domesticados, eram criados como mascotes. Então, isso daí não significa, até cocodrilos podia você... Então, eu vou te falar aqui no que eu acredito. Domesticar. Eu acredito assim, foi que nem eu falei. Não existe, acho que de repente... O homem é senhor da natureza, senhor então, para cuidar e administrar eu essa acho que, natureza. eu acho Até os animais que são inferiores a nós temos que cuidar deles. Entendeu? Então, mas eu vou Essa te é falar nossa uma coisa, natureza. Marcelo, acho que ninguém nunca Nossa trocou essas ideias com responsabilidade. você, e essas ideias acho que ninguém troca. Então, estilo assim, é uma coisa tão louca que é de você se perder. Aí que nem eu falei, falou. Não, isso você fala se de... chama darwinismo, que você me está falando se chama darwinismo. O que é o darwinismo? O darwinismo fala que o mais forte sobrevive. Então, esse é o jogo que ele criou. Isso para você, a cadeia alimentar é o mais forte sobrevive. O que significa? Se um leão é mais forte que mim, então quem manda o rei é o leão, não então, sou mas eu. deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi que criou o leão? É Deus. Foi Deus? Uhum. Então, agora, que nem eu te falei pra você, você acha certo, ele fez o seu olho que vai comer a fruta pela uma porta, aí ele saiu pela porta do fundo e fez um outro olho que não vai comer o mata-fruta, vai comer o seu olho, tá comendo mata-fruta, o mesmo Criador que te fez. Sabe que coisa, meu filho? Quando Deus criou o paraíso, quando Deus criou tudo isso, os animais não tinham essa desgraça. Por culpa do pecado do homem, até os animais se Mas quem foi que perturbaram. criou os animais de comer um outro? Por isso, Deus criou tudo isto. E o desordem começou quando o homem desobedeceu a Deus. O homem foi expulso do paraíso. No paraíso, os animais, todos eles comiam entre eles, tudo isso, mas era uma coisa natural. Mas você acha certo? Não. Deixa eu assim, o que esse Deus que você prega fala que criou uma cadeia alimentar, certo? Que ele criou um hospício, porque a gente está numa recepção. Sabe o que é uma recepção? Ele respeita, sabe por que? Te explico uma coisa. Por exemplo, Não, ele botou a gente aqui embaixo para esperar um por dia exemplo, após o outro num jogo. Santo Antônio de Pádua, que foi 13 de junho. Isso vem dinheiro em geração em geração. Escuta uma coisa, você me está falando de alimentos, escuta uma coisa. Hum. Foi um cara bem arrogante para Santo Antônio e falou: Santo Antônio, eu tenho minha mula ou meu burro, não lembro, tá? Que está aqui e eu vou deixar uma semana sem comer, tá? Vamos deixar ali a cevada, a pastagem ali, e você pode trazer isso que você fala que esse pão está Jesus. Vamos ver a quem prefere. A natureza preferiria essa cadeia alimentar ou preferiria a Deus? Vamos fazer esse reto? Beleza, todo o povo ficou doido. Esperaram uma semana, estava o burro, a mula, aí estava São Francisco, ele levantando a Santíssima Eucaristia, tá? E ali estava o homem que não acreditava em Deus, que ele falava que tudo é uma cadeia alimentar. Por quê? Porque o burro está uma semana sem comer. O primeiro que vai fazer meu burro é ir lá e se alimentar, porque isso é lógico, dentro da natureza, como você me fala. E que fez? O burro foi primeiramente se ajoelhar diante desse pedaço de pão que estava convertido no corpo real de Cristo Jesus, que estava pendurado, Santo Antônio pedia pendurado. Pode procurar na internet.
a mula, o burro ficou de joelhos primeiro, ficou um tempo adorando Deus e depois foi lá comer. Demonstrando que coisa, que tem tudo tem uma ordem. Que até os animais sabem que Deus existe, que tem uma ordem, entendeu? Então, quando os homens são santos, os animais não atacam a eles. Que fizeram com São Francisco de Assis? Os árabes tinham leões e leopardos treinados para matar pessoas. E eles soltavam como cachorros no deserto. Estava São Francisco de Assis e o Frei Leão, eu sou também franciscano. E o que aconteceu? Vieram os leões para comer a eles, comer a eles. E falou, irmão leão, irmão tigre, eu sou Francisco, teu irmão. Imagina, ele conversou com os animais ficaram mansinhos. E ele estava morrendo de fome. Mas sabe que Então, por que não cumpriu a cadena alimentar natural? Porque primeiro, prioridade é a graça de Deus. Uma coisa que não existe para nós, mas é invisível. Mas é um poder incrível, entendeu? Existe a graça invisível, entendeu? Que se chama... Então, como pode ser que Daniel, também no Antigo Testamento, ele foi jogado nos leões com fome, não comeram a ele, porque ele estava com a graça de Deus. Ou seja, ele era Senhor, o que Deus, quando criou o homem, criou Senhor dos animais. Os animais não podiam tocar a ele, porque ele era o Senhor da criação. O homem, fala na Bíblia, em Gênesis, você vai senhorear, ou seja, senhorear é administrar tudo, toda a natureza, porque eles te devem respeito a ti. Mas quando o homem começou a bagunçar e entrou o pecado, então os animais comeram o homem. Por quê? Porque já os animais não viam essa graça que Deus deixou em eles. Só que alguns santos chegam a essa altíssima perfeição que está, dessa graça, desse poder que vem de Deus. Então, esse poder permite que os animais enxerguem nele o poder de Deus. Então, eles se sometam a eles. Como foi na criação, como foi no princípio. Era geração em geração, né? Entendeu? Não, como foi no princípio, como foi Adão e Eva. Adão e Eva não eram pecadores. Eles foram criados da nada, do barro. Então, é uma forma de falar assim alegoricamente, mas foram criados por Deus e eles eram perfeitos. Os animais respeitavam a eles. Mas quando o homem pecou, e entrou nesse problema que nós chamamos de pecado original de nossos pais, que foi Adão e Eva que pecaram, desobedeceram a Deus, porque Deus não vai criar um homem robô, Deus não vai criar uma inteligência artificial. Mas deixa eu falar uma coisa, para que obedeça Marcelo. a nós, entendeu? Marcelo, deixa eu falar uma coisa para você. Você acredita que exista bem fora do universo? Que? Você acredita Que coisa? que exista bem fora desse universo? Bom, existe vida fora do universo porque Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Eu estou seguro que existe vida no outro planeta. Por quê? Porque Deus é o dono do universo. Deus criou seu universo fora. E seu reino está fora deste universo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu te falar que foi o mal que deu origem a tudo, o mal que deu origem a tudo... Ah, claro que sim. Ele então, criou... Mas não foi o mal nós chamamos de pecado. O mal que vocês chamam de pai, pô. De pecado, não. Deus é a infinita bondade. Deus não pode criar nada imperfeito. Deus não pode criar nada com erro. Deus criou perfeito, mas o homem se degenerou. Ao desobedecer, chegou o pecado, entendeu? Primeiro Deus criou os espíritos superiores, que eram os anjos. Mas um deles, ele não queria servir. É aquilo que eu falei, né? Eu acredito no quê? Satanás. É aquilo que eu falei. Eu acredito no quê? Eu acredito que se auto-acendeu, fez ele dentro do mundo que ele criou, um criador que fez ele dentro do mundo que ele criou. Aí ele criou o próximo. Aí eu já não sei se esse mesmo próximo que ele fez dentro do mundo que ele criou, onde ele criou o próximo, se criou aqui onde eu tô. Mas eu vou te resumir numa coisa, no que eu acredito, que não exista bem fora do universo. O que existe é o mal que fez o próximo para ele injustiçar. Um jogo super mega extremamente de esperto. É que nem eu falo isso com o próximo, é que nem a gente... Você sabe que é um sítio. Você sabe o que é sítio? É que nem alugar um sítio, bota lá dentro tudo que pensa, raciocínio, sente prazer, que é a vida em cima desse barro. E esse criador vai ficar no oculto. Só que como a vida vem dinheiro em era, geração em geração, porque a última civilização em cima desse barro é a raça humana. Antes da raça humana, o que era antes da raça humana? O dinossauro. Quem foi que criou o dinossauro? Para você foi Deus. Entendeu não? Para você foi Deus. Aí aquela vida foi aniquilado, uma outra cadeia alimentar foi aniquilada. Não, calma, deixa eu finalizar para você entender. Aquela vida foi aniquilada o dinossauro, porque se não o dinossauro não tivesse aniquilado, hoje não tinha raça humana em cima do barro. Aí o que acontece? Aquela vida foi aniquilado, nós estamos dentro de uma cadeia alimentar, as provas tá da existência do criador que criou uma cadeia alimentar, que é a outra civilização, o dinossauro. A vida aqui dentro, aí eu vou te explicar de novo. Eu vou te perguntar isso aqui. Da onde que você veio, Marcelo, antes de entrar no saco do seu pai? Da onde você veio?
Você não sabe. Você... Eu sei perfeitamente. Não, de onde você veio antes de entrar no saco do seu pai? Você não sabe. Eu fui criado por Deus. Não, E resumindo. ele me deu a alma. É o que ele todo me deu mundo fala. tudo isso. Não é mentira, sabe? Porque Não, assim, beleza, da hora. tá Você foi... demonstrado. Beleza. Quando você deitar pra dormir, Marcelo, pra onde você vai? Qual o mundo simplesmente- que você vai que tem trocando ideia comigo agora? Pra onde você vai passar as outras horas? Depende. O sonho pode ser uma Não sabe simplesmente também. Pode ser uma lembrança, pode ser alguma coisa assim. Mas um sonho é uma coisa. Não, não é sonho, pô. mistério. A gente não tá trocando ideia? Nós não estamos trocando ideia? Tô trocando ideia com o Marcelo, você, certo? Dentro do mundo que você não criou. Você não sabe de onde veio antes de entrar no saco do seu pai. Quando você deita pra dormir, Conheço tudo. Eu Quando sei você deita pra perfeitamente dormir, de onde venho, você vai entender aonde o que eu quero vou. dizer. Eu conheço tudo isso, sabe por quê, meu filho? Os pagãos que não conheceram Jesus também se Eu queria perguntaram a finalizar, mesma mas não vai pergunta. dar. A mesma pergunta fizeram. Aristóteles, Platão, fizeram Então, a mesma mas pergunta. deixa eu E finalizar. que falaram eles? Falaram os 5 princípios de Deus. Você procura as 5 vias que estão explicadas por Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles. Você vai entender aí por que existe. Ali está explicado racionalmente a existência de Deus, tudo que você quiser. As 5 vias de Deus, entendeu? Tem que existir uma coisa perfeita. Então, mas deixa eu te explicar uma Escuta, coisa, Marcelo. você é mais perfeito que uma formiga ou não? Se eu sou mais perfeito? Bom, Perfeito. eu não Tem entendo. mais coisas. Sim, ou você é podemos mais dizer perfeito assim. que um Sou cachorro, superior à ou formiga. superior mais que um cachorro. O cachorro é bonitinho, mas você é mais perfeito. Não, Você só- quer criar. deixa eu só terminar Olha meu que o homem raciocínio. cria, olha como o homem cria. Um fone de ouvido, um celular. Então, o homem é mais superior que o animal? Pergunto para você primeiramente. É ou não é? É o ser humano. Em talento, Tá acima da em cadeia alimentar do criatividade. outro lado. Sim ou não? Dos Então, animais. se isso existe, se o homem é mais perfeito que o animal, então deve existir um ser mais perfeito que o homem. A isso nós chamamos Deus. Então, Criador. esse criador, ele que fez a perfeição absoluta, Criou a tudo perfeição errado. da perfeição, ele criou a nós. Então, ele não pode ser mal. Injustiçou a nós. Entendeu? Isso Só são que tem pessoas que vai esse- chegar a esse- isso, outros são não. as 5 vias de Aristóteles Passado, se que foram voltar. explicadas por Santo Tomás de Aquino. Então, mas deixa eu Procura finalizar. isso. Os Deixa- filósofos já se perguntaram Deixa eu isso, finalizar, de só onde pra eu você venho, aonde entender. eu vou. Pra São você, perguntas pra você filosóficas. entender, a gente estamos num jogo esperando um dia após o outro, certo? Nós estamos no jogo esperando um dia após o outro, só que a gente estamos seguindo um calendário e automaticamente a gente não tá falando de existência em cima do barro. É que nem eu falo pra você, que não existe bem fora do universo, que existe um criador que fez o seu pensar, o seu raciocinar, o seu sentir prazer. Ele criou um jogo pra você, só que a gente nasce dentro do universo, Marcelo, rendido. A gente aprendeu errado por não saber o certo e a gente aprendeu errado por ter gente maldita do seu lado. Porque a gente estamos no hospício, cercado de zumbis articulados, que eles criaram um palco, de um palco eles criaram um altar, eles batem tambor dentro da cadeia alimentar invocando o mal, depois prega hipnose em cima de uns que não tem conhecimento, querendo fazer do mal se passar pelo certo. E eles criaram um nível de hipnotizar o vendeiro inexplicado chamado Bíblia. Religião em cima do barro, hipnotizar o outro. Quantas religiões existem em cima desse barro? A gente estamos falando de mafiosos, criminosos que gozaram uma população maldita, porque tudo veio do errado. Do mesmo jeito que o Criador fez ele, fez ela. Quando você não enxerga o jogo, você faz filho na mesma arte que o Criador criou. Você pensa que Jesus foi falso? Foi uma invenção? Não, aí Ou pronto, existiu pra pronto. você? Aí você tá falando de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré foi um homem que foi colocado em cima desse barro. Um homem. Um homem. Não Deus. Não, estilo assim, um homem. Um homem, só Claro. que um Deus. Aham. Certo? Ah, Um já homem. Você reconhece? Não, eu reconheço, é lógico que eu reconheço, porque eu conheço a trajetória da raça humana. Então ele, que era Jesus Cristo de ele Nazaré que- não só ele foi que um homem, Deus- foi um Deus, só que não foi Escuta, só ele. Ele que Deus reconheceu tudo que estava na Bíblia. Feito pelo Criador. ¿Sabe por qué reconoció tudo que está na Bíblia? Por isso que nós falamos que tudo que está na Bíblia Então, não mas eu tem vou- um só erro. Sabe por que eu não vou tem te um falar do erro? crime organizado, Porque o Deus calma. que é a perfeição absoluta, que ele desceu, seu filho desceu aqui na terra, se encarnou como homem, carne e osso. Ele foi assassinado. Não, claro, agora te explico uma coisa. Ele se entregou porque... Ele se entregou porque naquela época tinha um exército, hoje é a polícia. Não, sabe por que não... Escuta uma coisa, o homem estava já preso para ir para o inferno. Sabe por quê? Porque o homem já tinha desobedecido no começo de Adão e Eva ao Pai Eterno. Não tinha solução. Isso são Não trajetórias que não passaram em tinha cima do solução barro. para novamente ter essa amizade com Deus, entendeu? A única forma foi que ele envia seu único filho para ele fazer de homem, para ele se entregar como sacrifício imaculado e santo por nós. Para quê? Para novamente fazer essa aliança, para que o homem possa entrar no céu. O homem não podia mais Então, entrar mas no foi céu. isso, o homem Marcelo. estava já totalmente destinado Mas para foi o isso que inferno. te ensinaram. Não, não me ensinaram. Jesus explicou na doutrina. E outra coisa, você está falando com um historiador científico. A mim, eu sou formado em Ciências da Comunicação Social. E eu estudo a semiologia, a semântica, a história, filosofia, filologia. Estudo tudo
estudo a teologia, estudo tudo que você quiser. Tudo nos livros. Na Bíblia. Não só nos livros, também na ciência, na arqueologia, na paleontologia. Por exemplo, se a teoria de Darwin, da cadena alimentar, do forte vence o fraco, o koala quantos milhões de anos tem? 600 milhões de anos. Por que está vivo o koala? Se o koala é um tadinho, o koala pode ser comido por qualquer animal. Por que o koala tem 600 milhões de anos, filho? Ah, não sabe. Então, mas eu tô te falando, então, calma. Todas essas teorias. Você não deixa eu falar. Te explico, todas essas teorias estúpidas, balelas, de Darwin, da cadena alimentar, de o mais forte sobrevive, é falso. Mas é, no Por quê? mundo que a Porque gente ali vive hoje é ele assim. não bate. O koala é um animalzinho indefenso, mas ele sobreviveu É difícil mudar essa 600 cultura. milhões de anos. O tiburão sobreviveu, o Isso sapo tá sobreviveu, dominado, tá? a barata sobreviveu, vários animais sobreviveram. Entendeu? O colapso dos Então, mas aí foi que nem eu te falei, só para entender, para finalizar, para você entender. Ornitorrinco, que é um ornitorrinco? Um animalzinho de água que é misturado, parece pato, Marcelo? parece tudo, entendeu? Só para finalizar. Você sabia que o ornitorrinco tem 300 milhões de anos? Então, mas ele é pré-histórico. isso é uma Se vida. você vê um cocodrilo, está vendo você um dinossauro, porque ele tem 300 milhões de anos também. Então, mas lá atrás, que eu falei, feito por esse criador que criou essa empresa. Qual a empresa que a gente está dentro? Morrer, nascer é descartável. Essa vida aqui onde a gente está. Não é E a descartável gente só lembra nada. desse mundo aqui acordado. Deus criou uma coisa que ele aprecia. Para que você entenda. Se eu Te cre- deram um se livro eu- de hipnotizar. Se eu criaria um formigueiro de formigas, Passado, hein? mas se eu fosse homem, eu mataria todas essas formigas com o pé. Chegaria um momento, me aborreceria de ter criado formigas e mataria todo mundo. Não, Deus é tão apaixonado com sua criação, tão amoroso, que ele é infinita bondade. Ele não quer matar nenhuma formiga. Ele não quer fazer dano nada, Mal porque ele é a infinita criou bondade. uma cadeia alimentar. Entendeu? Ele é a infinita bondade. Injustiçou Mas a o própria homem, vida. porque Deus fez o homem perfeito, o homem tinha a liberdade de escolher o bem do mal. Tinha a liberdade de obedecer a Deus ou desobedecer a Passado, ele. hein? Difícil. Entendeu? Então, Deus fez um homem perfeito. Deus fez um homem bom para que ele tenha a liberdade de reconhecer em Deus a seu Pai. Marcelo, uma coisa que eu falo, que a gente estamos num hospício feito pelo mal que criou uma cadeia alimentar, que isso vem dinheiro em era geração em geração. Então, essa cadena alimentar, você me está falando do darwinismo. Não, filho. mas Isso presta daí atenção para mim você é entender. balela, com Para todo você respeito. entender. Só que você está falando de balela de uma vida que foi feita do outro lado, do mesmo jeito que foi feito o seu olho. Aí que nem eu falei, os doentes em cima do barro vendendo o inexplicável. Porque eles vendem o inexplicável, a igreja vendeu o inexplicável. É bater tambor, invocar o mal e criar uma população maldita do outro lado e dar um livrinho de hipnotizar O único que toca, chamado que toca Bíblia. tambor é a macumba. Isso está chamando Satanás, aos demônios. Então, estilo Esse assim. que tocam tambor para você, meu irmão, são para mim os macumbeiros. Não. São tão malditos e tão satânicos como os maçons, entendeu? Esse macumbeiro que bate em tambor e estão falando de Então, mas religião, tanta religião, coisa. religião para você é o quê? Religião. É para você Existem dois tipos de religião. Hã? A religião sobrenatural e a religião natural. A religião natural é que qualquer pessoa, qualquer cultura tem. O que significa religião natural? Sei que existe um Criador, sei que existe um Deus, sei que este universo não foi criado da nada. Pode Isso crer. significa Existe um religião criador por natural. detrás, Existe. inteligente, Todos eles esperto. procuram a esse Deus, de seu jeito. Esse Isso se criador, chama religião monstro. natural. A religião sobrenatural foi pessoalmente Deus que desceu na terra e nos ensinou sua religião, que é sobrenatural. Está acima de qualquer Você outra fala, religião. a vida se multiplicar, ensinou. Não, a religião sobrenatural foi trazida por Jesus. Ele trouxe a religião perfeita. Ele falou que aperfeiçoou a lei de Moisés. Aperfeiçoou a lei que tinha no Mas passado, você sabe que Jesus foi Cristo... dada pelos profetas. Então, essa religião sobrenatural é a única que salva. As outras religiões, para mim, é perca de tempo. Então, mas você sabe, Entendeu? você falou de Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Por que perca de tempo? Porque Complicado, Jesus demonstrou, uma meu guerra. filho, Jesus demonstrou que realmente Mudar Ele é o único a que pode vencer trajetória a da raça morte. humana. E Ele demonstrou 40 dias na terra, aparecendo para todo mundo. Quando 500 pessoas vieram a Ele ascender aos céus. Então, se mas- deram conta que Ele realmente é Deus. Difícil. Ele é Deus. Mudar Não o tem outro palco, homem que certo, faça montar. isso, filho. Isso não era fake news, não era ilusionismo. Então, mas é uma Não coisa que era eu falo pra nada- você, não era Marcelo. nada criado por um Então, mago. mas Jesus Cristo de Nazaré, que eu falei pra você, ele veio na Terra, né, onde o A mundo ensinar sua religião Então, sobrenatural. então, mas aonde Por que o mundo tá- sobrenatural? Porque o mesmo Deus pessoalmente está ensinando como te salvar. Ele te está ensinando o único caminho para te salvar. Agora o homem pegou o protestantismo, está aí Edir Macedo, trabalha forte. o outro Miranda, o outro, como se chama aí, Valdemiro,
vem aqui para o coronavírus, vai comer o feijão abençoado por mim, que Tudo vale golpistas. R$1.000. Golpistas, são estelionatários. Golpista são da palavra, né? Malditos mercenários da palavra de Deus. Pode crer. Esse que não fazem quedar mal a todos os cristãos. Eles que se acham. Então, Criam população, então, né? se eles estavam assim, por que fugiram? Por que não estavam no Eu hospital falei, vem, curando? deu Se eles eram inexplicável, tão você vai trocar ideia curadores, com o tão próximo, santos, escuta, é difícil. esses pastores que eram tão santos, por que não estavam nos Embaçado. hospitais curando as pessoas? Por que fugiram dos hospitais quando estava o coronavírus, quando estava a pandemia? Eu não vi nenhum deles nos hospitais Tinha curando. coisa ali pra E por tirar que o se suor. colocavam barbijo? Se eles não tinham fé em Deus, que Deus não ia contagiar a eles, por que colocavam Criador é foda. essa máscara? Por que colocaram a máscara os Monstrão. pastores? Entendeu? Então, esses pastores são mercenários. Jesus falou, eu sou bom pastor. O bom pastor dá vida pela ovelha. Então, mas que nem eu te falei pra ele você, deu deixa eu a vida finalizar, por pô. todos nós. Finaliza, filho. Que nem eu te falei pra você, estilo assim, Jesus Cristo de Nazaré foi assassinado em cima desse barro. Foi assassinado pelos religiosos, Mas ele Senado se entregou. e os Sabe por quê? empresários. Ele se entregou, sabe por quê? Pra criar uma Porque população tinha maldita em cima do barro. Porque tinha se cumprir o que eles vinham. Eles vinham por uma missão. Qual era a missão? Fazer a nova aliança. O homem não podia entrar no céu. Então, mas estilo assim, Quero que entenda uma coisa. O homem estava proibido de entrar no céu. Quem abriu o céu só abriu através de um pacto perfeito, imaculado, sacrifício imaculado, que é Jesus. Já no Cordeiro do pacto, eu não passado. gosto de pacto nem de sacrifício. Entendeu? E esse sacrifício foi ele mesmo que se entregou como um cordeiro imaculado santo. Para quê? São Para que Deus embaçado, Pai né? Eterno perdoe a humanidade, veneno. porque foi um humano, foi um Deus homem, que ele Difícil se entrega por nós se para abrir o multiplicar. céu para nós. Entendeu? O homem não podia entrar mais no Vamos céu. espalhar. O homem estava totalmente proibido de entrar no céu, porque já 360 desobedeceu ao graus. Pai. Desobedeceu o Pai, mas foi Jesus pessoalmente que ele abre o céu para nós, fazendo este sacrifício Então, mas que era o único, com todo respeito, o único sacrifício imaculado e santo, agradável a Deus Pai, que é infinitamente santo esse sacrifício, foi o sacrifício de Jesus. Não, ele foi O único. assassinado. Pô. Não foi assassinado. Ele se entregou por. Ele podia. Não, como escuta, se entregou se ele foi rendido por um exército, Não, meu foi filho, levado aos não, criminosos meu filho. travestidos de Ele autoridade, sabia, e se você você ler a entendeu? Bíblia, Não? E ali ele foi se você assassinado lê o Evangelho- para a religião não mudar a cultura em cima do bar. Aí que nem eu falei, ficou os herdeiros Se você lê o malditos Evangelho, e geraram uma outra população, entregaram um livrinho de hipnotizar sabe que vai dar quanto origem a quanto uma Elias- civilização. Elias, É muito Isaías, difícil. perdão, 400 anos antes de Jesus, Isaías, o profeta Isaías. Bater muito no criador. Falou tudo que Jesus ia sofrer na terra. 400 anos antes que apareça Jesus, já ele contou toda a história de Jesus no Antigo Testamento. Ou seja, 500 promessas do Antigo Testamento, desse livro, mostra que Jesus verdadeiramente é o único Messias. Não Embaçado. tem mais Messias. Embaçado, Messias sabe era o que eu enviado por vejo? Deus. Entendeu? A raça humana só olha para a raça Mas o que humana aconteceu com os judeus? e Os esquece judeus dos até hoje não animais, a reconhecem vida. a ele. Toda a vida. Até hoje não Só reconhecem pensa a no ele. seu umbigo, a raça humana. Os que eram os donos dessa religião, que são os judeus, não reconhecem a ele, sendo que tem as 500 promessas de Cristo Jesus se cumpriram no Antigo Testamento. E ele foi o único que venceu a Eles não morte. seguem nada que eles falam, pô, que eles pregam. Entendeu agora? Por Eles isso praticaram que um assassinato muitos desses E ensinaram para uma maçons, população maldita a que ele morreu maçonaria foi foi para levar criada nossos pelos pecados. judeus. Sabia que a maçonaria foi criada pelos judeus? Maçonaria? A maçonaria foi criada pelos judeus, tenho todas as datas, todas as coisas. Pode crer, eu tô ligado. Entendeu? Então, todos eles, existe uma sinagoga de Satanás que está no Antigo, no Apocalipse. A sinagoga de Satanás vem a ser essa sinagoga Eu de quero judeus saber que quem não é que acreditam manda no na Messias. católica, pô. Quem é que manda na Quem manda católica? na católica é Jesus. E agora quem Não, manda não é isso, outra pô. coisa. Jesus não tá nas aqui, autoridades presentes. Quem é aqui, dos vivos que manda na católica? Nos vivos. É, quem é Está- dos vivos que manda na Jesus tá católica? Falando vivo. um português correto. Tá vivo no céu. Certo, Mas aqui tava na vivo lá no terra, céu, os na dinossauros. igreja militante aqui na terra, milícia. Milícia significa a igreja militante, a igreja verdadeira aqui na terra. São os bispos, a hierarquia. Meu bispo, por exemplo, está na Argentina. Se chama Pio Bagulho é um Espina. hospício Procura, mesmo. Monsenhor Pio Espina. Procura ele. Quem é ele? É um bispo que reconhece que realmente o Vaticano foi tomado pelos Não, mas é inimigos do da bem. igreja. Então, quantos desses bispos existem no mundo? Muito Isso poucos. que importa. Mas isso que é a igreja, é a Diferente igreja dos católica outros, que remanescente, filho, que sabe que o inimigo está dando ao Vaticano, que o Vaticano prega uma falsa doutrina que não é a doutrina de Cristo. Apoiando o homossexualismo, apoiando o matrimônio gay, abençoando Não, mas eu vou falar uma gays, coisa pra você. apoiando tudo isso é satânico e Não nojento é, diante não de é, Deus. não é. Deus Eu destruiu. apoio o estilo assim, Será? eu Escuta. apoio o próximo ser feliz. Tá Porque bom. como o próximo ser feliz? Se ele ser Se você, feliz. vamos supor você, certo? Que são vários.
Se você se sente bem casado com uma mulher, pô, da hora. Se você se sente bem casado com um homem, pra mim também da hora. Sabe que fez um Você japonês? entendeu não? Porque você tem um livre-arbítrio, escolher o que Sabe você que fez quer. um japonês, Só que a filho gente toma no meio milionário? de herdeiros malditos que não tem esse respeito. Sabe que fez um japonês Fuzilar essa milionário? população Escuta maldita. uma coisa. Sabe que fez um Acabou pra japonês vocês milionário? ensinando Ele queria barra. ser feliz. Sabe qual é a felicidade que ele queria fazer? Vamos dar Gastou mais 2 trabalho. milhões de ienes. Escuta, gastou 2 milhões de ienes japonês. 2 milhões de ienes japonês. Ele gastou, sabe para quê? Para fazer um disfarce de animal, para que façam no cérebro um lavagem Hoje é cerebral, dia para que ele não volte nunca mais a 19. falar com pessoas. Entendeu? Ele escreve um livro. Ele queria ser feliz. Ele se converteu em cachorro. 2024. Em cachorro, filho. Ele está na internet. Procura. Japonês que se fez cachorro com 2 milhões de ienes. Pode crer. Então, ele é feliz. Desde 42. Ele é feliz, por quê? Porque ele quer ser cachorro. O outro quer ser feliz porque quer ser mulher. Então deixa ele ser mulher. Por quê? Porque eles são assim. Não, isso não é a vontade de Deus. Você mesmo pecar contra a sua dignidade. Se Deus te fez homem, entendeu? E tem problema de hormônio, tem Assim, problema de vício, Deus te pode curar. O que é que Escuta você uma gosta? coisa. Você gosta de homem ou de mulher? Gosto de mulher, mas eu vivo uma vida celibatária. O que significa? Eu gosto de mulher à também. mulher, E gosto renunciei à das mulher. monas do Não, meu lado também. Renunciei à mulher e eu tenho minha filha. Minha filha vai ser freira, que falou com você, a Bruna. Ela vai ser freira. Ela não tem relação sexual As comigo. monas, quando fala mona entre ele, Então, entre então ela. por quê? Porque para Deus não é nada impossível. Eu posso ter vontade de ter relação sexual com qualquer mulher, qualquer momento, porque sou homem e eu sou de carne e osso. Embaçado, Marcelo, Mas se você, já, escuta, confia na graça de Deus, Deus eu vai te creio dar a em mim, força. confio em mim, amém. Deus vai te dar a força, filho, para não pecar. Deus vai te dar a força para te tirar dessa desviação Embaçado, sexual é um de ser hospício homossexual. mesmo, uma cadeia. Essa desviação também de ser Mas que cachorro, nem eu falei, de ser importante que ele não faz ovelha, mal pra de ser ninguém. gato. Olhando aqui São assim, perturbações né? da Eu sei depois personalidade. daqui. Entendeu? São perturbações da personalidade. Pode crer. Então, para Deus falou, não há nada impossível. Mas a gente não acredita mais em Deus. A Esse que é o gente problema tomou do na mundo. mão de herdeiros malditos Então, de um monte que criaram de um palco de um mercenários palco, um altar, que herdeiros de utilizam a assassinos Bíblia que e deu vendem origem a um uma céu caro, população filho. maldita. Entendeu? A maioria dos protestantes, quando você é um Deus, o outro não 99% entende. dos protestantes, Quem são entende só as mercenários. pragas que ele acabou de Então, falar são aqui. mercenários, filho. É as pragas que Pegam praticam a ritual, Bíblia né? Onde tem que e tomar vendem, posse. E vendem Não a passagem entendi, para o né? céu caríssima. Com dízimo, exigindo a eles dízimo, que tem que Eu dar o fico 10% passado, do seu eu fico dinheiro. impertenso. E se não dá, obrigam Só a que eu não eles. entendo. Então isso não é de Deus, filho. Entendi. A mim ninguém me obriga a amar. Eu amo porque eu gosto de amar. Você é obrigado a amar? Não. Então Pode você é crer, obrigado a dar Marcelo. 10 milhões de... Se você ganha 10 milhões de dólares, você vai dar 1 milhão ao pastor porque o pastor está falando que tem que dar? Não me interessa esse pastor Pode mercenário. crer, o Criador é foda, quem né? faz, O Criador quem criou faz um esse jogo, pastor isso que ninguém protestante chama de maldito? terra. Você compra seu jato, você Esse é compra seu monstro. carro, seu jate, Esse é monstro. tudo, entendeu? Para quê? Então, isso é igreja? Incrível, né? A igreja é ser um magnata, Olha um pouco pra malandro, estelionatário, ladrão, corrupto, assaltante, mentiroso, mercenário da palavra de Deus? Não, filho, isso não é de Deus. Você tem que diferenciar o bom cristão, tá? Dos falsos cristãos, que são a grande maioria. Você tem que entender que existe um bom cristianismo. Existe uma religião sobrenatural verdadeira. Pode crer, Marcelo. Que Eu vou você tem tomar que uma água encontrar, ali que o filho. sol tá E você vai esticando encontrar. as- Eu sei que você encontra comigo, não é casualidade. Você está muito tempo procurando essa verdade e vai encontrar. Pode Outro crer. momento vamos conversar, meu filho. Ó, boa sorte, esse Marcelo. vídeo. Que Deus te abençoe, meu filho. Fecha esse vídeo. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Incrível, né? Da hora ele. Suave. Embaçado, né? Embaçado, mas é aquilo que eu falei, pô. Eles criaram um altar, né? Depois que injustiçaram, criaram uma população maldita, hipnotizaram essa população e deixaram um livrinho chamado Bíblia. Amém? Embaçado, né, meu aliado? Vou falar o quê, né? Tô esperando um joguinho de papel pra mudar a trajetória da raça humana. Isso aqui é um hospício mesmo, né? Mas que nem eu falei, né? Olhando assim, ele é do bem. Eu só não sei o que ele faz depois daqui. Muito complicado. Amém, meu aliado?